Brasil Império, Segundo Reinado, 1840 a 1889. Gente, estamos iniciando aí o Segundo Reinado, um período longo da história do Brasil, um período com muitos fatos, muitos acontecimentos, e que é um período que pela primeira vez o Brasil foi governado por um rei, a primeira e única vez em que o Brasil foi governado por um rei nascido no Brasil, né? Dom Pedro I, ele, após a independência, se tornou o imperador do Brasil, mas ele era português. Inclusive, voltou para Portugal em 1831 e deixou aí seu filho de 5 anos de idade no Brasil. E aí o menino ficou de 1831 a 1840 tutelado ali, né, pelos regentes. A gente já viu isso na última aula. Os regentes, que são divididos ali entre conservadores e liberais, e esses regentes aí ficaram disputando a influência do menino, né, na criação do menino, objetivando cargos futuramente. E aí, em 1840, acontece o golpe da maioridade, que promove ali o Dom Pedro II, emancipa ele, né, antes de completar 21 anos, agora com 14, 15, ele assume o trono brasileiro e vai ficar até 89, tá? Então estão vendo aí o barbudinho aí na representação, né? Esse é o Dom Pedro II, numa imagem aí ele mais velho. E no fundo aí o Largo do Paço, talvez, no Rio de Janeiro, atual Praça 15, tá? Uma cidade que vai ter muitos edifícios, né? Rio de Janeiro era a capital, vai ter muitos edifícios aí do Império, e também cidades vizinhas, né, como Petrópolis, por exemplo, vai ser a casa de veraneio do imperador, né, um clima mais fresquinho e tudo mais. Então vamos começar a falar, né, que tem muita coisa para falar. Vamos aos poucos aí, tá? Bom, a gente pode dizer então, de forma geral, que esse segundo reinado aí, ele foi o governo mais longo da história do Brasil, como já dissemos, e que ele, de 1840 até 1850, ele foi marcado por um período de instabilidade política interna. E de 1850 até 1870, a gente pode caracterizar o segundo reinado como um período de estabilidade. Então, mais estável ali, né, internamente. E de 1880, meados de 70 até 80, novamente um período de instabilidade, né? E no plano internacional, a gente pode dizer que foi marcado por conflitos, né? A gente vai ter a Guerra do Paraguai, uma guerra, né? Pela primeira vez o Brasil se envolvendo numa guerra aqui na região, envolvendo Argentina, Uruguai e Paraguai. Vai ter ali alguns conflitos diplomáticos, né? Que vão quase beirar o conflito físico, né, com a Inglaterra, através da questão Christie, e muita pressão também internacional pela abolição da escravidão e do tráfico internacional, do tráfico pelo Oceano Atlântico de escravos, né? Então a Inglaterra, inclusive, vai prender e bombardear alguns barcos trazendo escravos da costa africana para o Brasil, para os portos aí do Rio de Janeiro e Salvador, né? Gente, também é importante dizer que ao longo de todo esse período, né, a escravidão foi a mão de obra da economia brasileira, a mão de obra escrava. Só a partir de 1888, né, em 88 a escravidão vai ser abolida, então só vai ter um ano de governo de segundo reinado em que não haverá, em tese, claro, trabalho escravo, né? Mas a escravidão foi a mão de obra fundamental, central. Sem escravidão não teria como a economia brasileira existir, tá? Então, muito da estrutura do Brasil, da construção do Brasil, da estrutura física do Brasil,
se deve à mão de obra escrava, tá? E o café se tornou o principal carro-chefe da economia nesse segundo reinado, né? Um produto que vai ser cultivado principalmente aqui no Sudeste, né, e voltado para exportação, né, produzido em grandes fazendas, né, com poucos proprietários, donos de grandes extensões de terra, né, que vão produzir, né, esse café, né, que vai ser colhido ali com mão de obra escrava. Ok, mas vamos falar um pouco melhor de tudo isso no andar da carruagem aqui, né? Vamos começar pela política interna, né, esse período de instabilidade, que é importante, é muito importante a gente entender o seguinte. Vocês se lembram que lá no período regencial havia dois grupos, né? Os liberais e os conservadores, né? Os conservadores, eles eram proprietários rurais, né? Os donos lá dos cafezais, os senhores dos engenhos de açúcar, né? Como, por exemplo, sei lá, a família Cavalcante, a família Honório, né? Grandes famílias que há muito tempo, né, eram mais tradicionais e eram grandes proprietários rurais. Esses caras, eles controlavam economicamente, né, os engenhos, os cafezais e também tinham muito poder político, né? Normalmente esses caras estavam associados ao Partido Conservador. Mas também há simpatizantes do Partido Conservador dentre alguns burocratas, né, do serviço público e grandes comerciantes também, né, comerciantes mais endinheirados, né, e funcionários ali do Império também, né. Já o Partido Liberal, ele, claro, tinha proprietários rurais também, mas eram de áreas mais recentes, né? Não eram aquelas famílias mais antigas, lá desde os tempos da colônia, né? Eram proprietários rurais, às vezes, de propriedades menores, né? E junto com alguns profissionais liberais urbanos, né? Existia pouca urbanização no Brasil, poucas áreas urbanas, né? A gente está falando do Rio de Janeiro, uma pequena parte do Recife, tá? Mas uma pequena parte de Salvador, mas você não tem grandes cidades ainda, né? Então é uma classe pequena, mas em crescente, né? Tá crescendo cada vez mais ali. Seriam médicos, barbeiros, seriam professores, seriam prestadores de serviço, né? Carpinteiros, artistas, enfim, profissionais que vendem a sua área de especialização por um salário, por um serviço, né? Prestam serviços. E esses caras todos, eles formavam ali, eram mais simpatizantes do Partido Liberal, né? Então são esses os grupos sociais. E esses dois partidos, eles vão disputar muito a influência junto ao imperador Dom Pedro II, ao longo de boa parte do segundo reinado, né? Então, tá vendo essa representação aqui em cima? Esse aqui é o Dom Pedro II equilibrando, né, as duas forças políticas, conservadores e liberais. E ele vai, no final das contas, ele vai conseguir reconciliar esses dois grupos, fazendo um revezamento deles, né, nos ministérios do Império e também na estrutura política aí que a gente vai ver agora, né? Então, é importante ter em vista isso, tá? Que há dois partidos, o conservador e o liberal, desde lá do tempo da regência, que vão disputar e vão fazer guerras, né? A coisa vai se tornar violenta, inclusive, né? Vamos dar uma olhada como é que essa briga começa a ficar mais forte, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que o golpe da maioridade, em 1840, ele foi promovido pelos liberais, né? Durante a regência lá.
A regência foi marcada por várias revoltas separatistas, como vimos, né? Sabinada, Farroupilha, e movimentos de insatisfação contra o excessivo centralismo, quer dizer, contra a ausência da figura do imperador. E essas revoltas liberais eram também produtos da insatisfação contra o excessivo centralismo ali por parte do Dom Pedro I, né? Lembra que o Dom Pedro I foi muito autoritário, muito centralista, era tudo no Rio de Janeiro. As províncias ficaram bravas e começaram a querer se separar. E então essa briga vinha se arrastando entre centralistas, né, mais federalistas, mais liberais, né? E os liberais, eles é que vão promover o chamado golpe da maioridade, né, que vai emancipar, eles vão criar um dispositivo jurídico ali, vão formar uma maioria e vão criar esse dispositivo jurídico que vai permitir que Dom Pedro assuma a coroa brasileira, né? A ideia do golpe da maioridade foi fazer com que os liberais, né, uma vez que Dom Pedro II estava no poder, que Dom Pedro II formasse um ministério totalmente composto por liberais, né? Ministérios são as áreas de execução, né, da política pública, né? O Ministério da Economia, o Ministério das Relações Internacionais, né? São os grandes cargos aí do governo brasileiro, né? E realmente, inicialmente, quando Dom Pedro assumiu, né, ele montou um ministério que era totalmente formado por liberais, né, totalmente formado por liberais. Só que teve um imbróglio, porque apesar dos ministérios serem dos liberais, a Câmara dos Deputados, né, do Parlamento brasileiro era formada por uma maioria de conservadores. Então, os conservadores começaram a boicotar todos os projetos que eram feitos pelos liberais, né? Então, não aprovavam as leis nem os projetos para os liberais executarem, né? Porque para os liberais executarem as ações tinha que ter aprovação dos deputados, né? E aí os liberais ficam pé da vida com a Câmara dos Deputados e convence o Dom Pedro II a dissolver o poder legislativo, a dissolver a Câmara, né? Então os liberais falam, ó, Dom Pedro, a gente deu o golpe da maioridade, colocou no poder, você nos deu os cargos do ministério, mas agora tem que dissolver o legislativo porque os conservadores dominam lá e a gente não consegue pôr em prática nada. E ele realmente faz isso e convoca novas eleições, né? Então Dom Pedro II dissolve o legislativo, convoca novas eleições e aí os liberais era o que os liberais queriam para eles fazerem uma nova eleição e botar uma maioria ali de liberais na Câmara dos Deputados, né? Acontece que os conservadores não vão aceitar isso e eles vão entrar num confronto violento com os liberais e essas eleições, essas novas eleições vão ser conhecidas como eleições do cacete, né? Porque ela vai ser marcada por uma violência incrível dos dois lados, né? Tanto os liberais quanto os conservadores utilizando de atitudes inescrupulosas, manipulando, ameaçando, chantageando, corrompendo, né? Por isso ficou conhecido como eleições do cacete. E esse processo eleitoral todo é marcado pela violência, pela corrupção. Ele foi tão escandaloso que, mesmo com os liberais vencendo, né, o Dom Pedro II resolve anular essa eleição, dissolver essa Câmara eleita, né, onde os liberais realmente venceram, mas as fraudes foram tão evidentes que o Dom Pedro II falou, vou ter que dissolver a Câmara, porque senão a imagem do governo vai ficar muito negativa e eu não posso ameaçar, eu não posso criar um clima de instabilidade aqui, porque senão os conservadores vão romper comigo e aí eu não vou conseguir governar o país. E aí ele dissolve a Câmara e organiza um novo ministério, tá? Sem eleições, agora somente com figuras
de orientação conservadora, somente com conservadores, né? Acontece que isso também não vai resolver, porque os liberais também não vão aceitar. E aí os liberais eles vão começar a pipocar um monte de revolta por todas as províncias aí do Brasil, né? Como por exemplo em São Paulo, Minas Gerais e também em Pernambuco, né? A gente vai ver um pouco das duas, né? Primeiro, as revoltas que aconteceram em São Paulo e Minas são conhecidas como revoltas liberais. Revoltas liberais de 1842. E aconteceu aqui no Vale do Paraíba, tá, gente? Já foram ali para aquela região, Silveiras, Pindamonhangaba, Taubaté e Lorena? Então, ali que foi o foco da coisa, mas também em Minas, né? Cidades como Sabará, Caeté, Santa Bárbara, Santa Luzia. Né? Ali foi o foco dos liberais. Então, os liberais, eles, nessas províncias, eles conseguiram formar uma maioria e eles queriam, a ideia deles era pegar em armas, marchar até o Rio de Janeiro e, através da luta armada mesmo, né, eles iam formar uma coluna chamada Coluna Libertadora, com a ideia de marchar até o Rio de Janeiro e derrubar o governo conservador ali, do parlamento brasileiro, né? É uma forma de pressionar o Dom Pedro II. Isso aí vai ganhar, né, vai ter apoio de caras como Antônio Feijó, Brigadeiro Tobias de Aguiar, né, que são caras conhecidos. Aí o Feijó já tinha sido um regente no período regencial, era uma pessoa influente. Outros nomes como Teófilo Otoni, né, em Minas Gerais. Então vai ser um movimento grande, tá? Com figuras políticas e econômicas importantes. Acontece que essa marcha para o Rio de Janeiro também não vai acabar dando muito certo, porque o governo imperial vai organizar, vai continuar apoiando os conservadores e vai organizar tropas, né, que tinham como o líder ali o Barão de Caxias. E o Barão de Caxias vai ser um cara que vai sufocar todas essas revoltas, vai prender os revoltosos e vai prender e vai acabar com essas revoltas liberais aí, né? Como um aviso do Dom Pedro II, falando, ó, quem manda é o governo federal, né? Mas vai ficar como essa revolta aí vai acontecer em 1842, vai ficar como um profundo mal-estar aí dos liberais, vão ficar profundamente ressentidos com o Dom Pedro II em São Paulo e Minas Gerais. E de uma forma, de modo a tentar conter um pouco esse ressentimento dos liberais para com o Dom Pedro II, o Dom Pedro II ele resolve criar um esquema na organização do poder brasileiro, na estrutura política do Brasil, para tentar conciliar um pouco conservadores e liberais. E ele vai criar, isso é uma invenção brasileira, tá? Invenção brasileira. Um esquema que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, né? Que vai funcionar durante todo o segundo reinado. E esse parlamentarismo às avessas, ele é meio que uma inversão do parlamentarismo britânico, né? O parlamentarismo britânico ele funcionava da seguinte forma: lá vocês sabem que depois da Revolução Inglesa, o parlamento se tornou a principal instituição de poder na Inglaterra, né? Então, você tem rei? Tem, mas o rei não manda muito. Quem manda é o primeiro-ministro, que representa o parlamento, é o chefe do parlamento, né? E lá, assim, o parlamento vota, né? Tem lá partidos distintos, né? Formando as câmeras. Eles votam e o primeiro votou, foi aprovado, a maioria votou, o primeiro-ministro ratificou a coisa, ele passa a executar aquilo e o rei não tem muito como interferir, o rei não opina. O rei representa mais a imagem do país, as relações diplomáticas e tal. E quem manda mesmo é o parlamento, né?
Acontece que no Brasil vai funcionar de uma forma inversa, né? O parlamento, o primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro ele não vai ser eleito pelo parlamento, igual na Inglaterra. O primeiro-ministro ele vai ser nomeado pelo Dom Pedro II, né? Então a gente pode dizer que o parlamento é um representante do Dom Pedro II, né? Um nomeado pelo Dom Pedro II. Através do poder moderador. Lembra do poder moderador que foi criado ali pelo Dom Pedro I, né? Tem o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador. O moderador funciona como um poder absoluto ali, quase, né? E ele que vai escolher o primeiro-ministro, né? Que aqui no Brasil se chamava presidente do Conselho de Ministros. E ele que organizava as eleições, né? Dentro do parlamento e ele que controlava as eleições dos ministros que iam compor o conselho, né? Então, por exemplo, na prática, assim, se o Dom Pedro II escolheu um presidente do Conselho de Ministros conservador, logo ele vai organizar as eleições de forma fraudulenta para que a grande maioria do parlamento seja formado por conservadores. Se o Dom Pedro II nomeia um presidente do Conselho liberal, esse presidente do Conselho Liberal vai organizar as eleições de modo a formar uma maioria no parlamento liberal, tá? Sempre através de fraudes, porque não tinha controle nas eleições, né? Então, qual é o sentido disso, né? O sentido disso é que o Dom Pedro II, através desse dispositivo, ele conseguia um ano ele nomear um presidente do Conselho de Ministros liberal, no outro ano um presidente do Conselho de Ministros conservador. No ano seguinte um liberal, no outro conservador, liberal, conservador, liberal, conservador, liberal, conservador. E assim ele fazia um revezamento entre liberais e conservadores de modo a agradar todo mundo. E aí todo mundo percebeu que tinha um esquema e aí era só esperar o próximo tudo bem. Esse ano é liberal, no próximo ano serei eu, né? Então ele, de certa forma, ele minimizou o atrito entre essas facções aí políticas, né, de liberais e conservadores, tá? Isso aí vai acabar funcionando por muito tempo, tá? Olha aqui o esquema da coisa, né? Olha aqui o parlamentarismo às avessas, olha como é avesso, né? O imperador Dom Pedro II aqui, exercendo seu dispositivo moderador, né? Ele nomeia o presidente do Conselho de Ministros. Ele escolhe quem vai ser o presidente do Conselho de Ministros, que é o primeiro-ministro, né? Esse primeiro-ministro, ele preside o Conselho de Ministros que marca e comanda eleições para a Câmara dos Deputados, né? Então, e para ser deputado lá basta ter uma quantidade X de renda, de dinheiro, né? E aí, ele, através das fraudes nas eleições, imaginamos que esse primeiro-ministro é conservador, então a maioria da Câmara vai ser de conservador. Aí, tudo que a Câmara aprovar, né, vai beneficiar o ministro, o primeiro-ministro, que vai beneficiar o imperador, né? E aí, no ano seguinte vai ser um liberal, no próximo conservador, no próximo liberal, no próximo conservador. E aí, no final das contas, está tudo dentro do esquema, né? Isso vai funcionar e vai passar a entrar em vigência aí, tá? Olha só, mais uma imagem representando esse equilíbrio, né? O Dom Pedro II aqui no centro. Essa imagem do século XIX, hein? Conservador aqui, né? Numa balança, num lado da balança, liberal do outro lado da balança, né? Então é esse a novidade brasileira, o parlamentarismo às avessas, que vai entrar em vigência a partir de 47, tá? Mas ainda vai demorar uns 3 aninhos até acabar de vez com as revoltas liberais no Brasil, né? E aí a gente tem ainda um ponto de insatisfação que é sempre um incômodo para as autoridades brasileiras, que é o Recife, né? Olha aí, revolta da Praieira, né? Uma revolta liberal que vai acontecer em Pernambuco,
a partir da Rua da Praia, na cidade do Recife, né? Por isso movimento praieiro. Olha só, o importante vocês lembrarem que Pernambuco é uma das províncias mais avançadas, né, intelectualmente, no Brasil desde lá do final da colônia. Lembra que teve a Confederação do Equador durante o primeiro reinado, que Pernambuco se uniu lá com outras províncias do Nordeste, né? E eles queriam se separar porque e formar uma constituição muito avançada, né? Queriam formar uma república, queriam formar uma república federalista, uma república bem liberal, tá? Com ideias bem avançadas para a época, né? Para a época. Então, Pernambuco sempre foi um calo ali no, né? Para as autoridades, né? E reúne, a Recife reúne uma nata de artistas, intelectuais, poetas, pensadores, desde os tempos da colônia, né? Então ali é claro que vai desenvolver o clima propício para ideias radicais, né? Porque intelectuais que são críticos, né? Alguns, inclusive, aí na praieira vão chegar a defender. Olha só, isso é super avançado para o fim da escravidão, tá? Alguns deles vão ser influenciados por socialistas utópicos, né? Que são, são doutrinas que estão surgindo na Europa do século XIX por autores como Proudhon, Robert Owen, Fourier, né? Que são pensadores que defendem de forma mais radical um equilíbrio social, tá? Isso aí vai ter influência na revolta da praieira, né? Mas vamos dar uma olhada no que foi essa revolta da praieira, né? As causas, elas têm a ver justamente com essa insatisfação do Partido Liberal, né, no Recife, com o centralismo, né, do governo federal. Primeiro já tinha sido ali com Dom Pedro I, depois com Dom Pedro II, com a nomeação desse ministério conservador, depois com essa tentativa de equilibrar de forma às avessas liberais e conservadores, o pessoal ali do Partido Liberal do Recife não estava satisfeito, né? E soma-se a isso outras insatisfações, tá? Que não é só entre as elites, né? Há uma participação mais popular na revolta da praieira, tá? Inclusive de alguns pobres, classes populares, tá? Inclusive também de negros, tá? Lembrando o seguinte, tá? Que nem todo negro nesse período ele é escravo, tá? Claro que a maioria vai estar associado à escravidão, mas você no século XIX você vai ter negros que já não são escravos, que são libertos, que por alguma forma compraram essa liberdade e ganharam sua carta de alforria. Mas sempre estarão, quase sempre estarão, né, nas classes populares, né? E vai ter muita influência das classes populares nesse movimento da praia, que vai ser liderado por elites, tá? E participação de intelectuais também, né? E esse movimento ele vai ser sediado na Rua da Praia, né? E as ideias vão ser divulgadas através de um diário, de um jornal chamado Diário Novo, né? E lá a coisa vai explodir quando Dom Pedro II nomear para governador de Pernambuco um conservador, né? Um conservador de Minas Gerais, né? E o governador chamava-se presidente da província na época, né? Os estados não eram estados, eram províncias. E o governador era o presidente da província. O presidente da província de Pernambuco era um mineiro, que tinha sido nomeado pelo Dom Pedro II, conservador, né? Isso irritou de forma brutal os liberais pernambucanos, né? E aí a coisa já estava explodindo ali. E tem mais também, né? O comércio em Recife estava muito dominado por portugueses, né? Então,
uma das reivindicações da Revolta da Praieira era que o monopólio do comércio não ficasse na mão dos portugueses, né, até de uma forma meio nacionalista, né, que tinha um certo sentimento anti-lusitano, anti-português, né. E bom, esses liberais mais radicais vão pegar em armas, eles vão obter apoio de algumas famílias importantes e vão começar um conflito civil ali dentro da província, né, dentro de Pernambuco. Vão começar a ter apoio popular, né? Um desses líderes se chama Pedro Ivo, né? Eles vão chegar a tomar a cidade de Recife e a essas alturas o Dom Pedro II vai ser obrigado a organizar uma força, reforços, né? E vai comandar ali, né, o seu exército para em direção a Pernambuco para conter o Pedro Ivo, para conter esses praieros, até que, depois de muito derramamento de sangue, mortes de um lado para o outro, em 51, o governo imperial ele vai dar fim a esses levantes, né, que vão contar aí no final das contas 800 mortes, né? Então, 2 anos e a revolta praieira foi sufocada, mas ela vai ficar como uma marca de rebeldia contra o Dom Pedro II ali, vindo dos liberais de Pernambuco, tá? E aí, depois de 51, a província vai entrar também vai acabar tendo que aceitar o esquema do parlamentarismo às avessas e do revezamento de liberais e conservadores aí por toda a década de 60, 70 e 80, que aí é o período da estabilidade política que a gente comentou ali no começo da aula, beleza? Então, na parte política, gente, a parte política, esse é o fundamental para vocês entenderem do segundo reinado, né? É a construção desse esquema de articulação e revezamento que fez com que equilibrasse conservadores e liberais. É um esquema de equilíbrio, né, que é típico e específico do Brasil do segundo reinado, Dom Pedro II. Beleza? No próximo a gente continua com o campo econômico aí do segundo reinado. Um abraço.